Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando na aula de metodologia do trabalho científico, a leitura. Então, nós vimos na aula passada, nessas diretrizes para leitura, análise e interpretação de texto, que o ser humano, ao conceber uma ideia, ele tem que transformar essa ideia em código para transmitir através de uma mensagem. Essa mensagem é decodificada pelo receptor e, uma vez decodificada, ela é apreendida, né? Então, nós somos chamados o tempo todo a decodificar mensagem de outras pessoas, que pode ser mensagem por escrito, como também mensagem oral por escrito, ou sinais, etc., né? Então, nós somos imersos num mundo cheio de mensagens e temos que decodificá-las o tempo todo para que elas façam parte da nossa vida. E aí possamos verdadeiramente nos comunicar. Lembrar que a palavra comunicação tem a mesma etimologia de comunhão. Então, só faz realmente comunicação aquele que... só faz verdadeiramente comunhão aquele que verdadeiramente se comunica, né? E só que o nosso problema aqui é essas diretrizes para leitura e decodificação de texto. Primeiro nós vimos o quê? Então, diante de um texto, seja ele de 500 páginas, seja ele de uma página, nós temos que delimitar. Obviamente, se é poucas páginas, já está delimitado pela própria dimensão material do texto. Mas se esse texto ele tem um grande número de páginas, então você vai delimitar. Mas essa delimitação não é somente por quantidade de texto, mas também, como nós vimos, por complexidade de texto. Então, às vezes, você tem textos que não são tão grandes, e a Sagrada Escritura é uma demonstração disso, mas a pessoa pode fazer um doutorado em cima de um texto de 3 versículos, né? Então, vai sempre a delimitação em torno do tamanho, tá? Mas que forme uma unidade de leitura, forme uma unidade de sentido, tem uma cadência lógica. Esse é um lado, e o outro lado, o aprofundar. Até que ponto eu vou me aprofundar? Quanto mais eu desejo me aprofundar, menor vai ser a unidade de leitura. Então, como nós vimos, nós fazemos essa leitura sobrevoo, essa leitura superficial, e nessa leitura superficial eu vou querer saber quem é o autor, o contexto no qual ele viveu, o contexto também teórico e de mundo que esse texto nasceu, o vocabulário do texto, que pode ser um vocabulário específico da ciência, um vocabulário específico até do próprio autor, fatos históricos, etc. Feito isso, eu vou esquematizar o texto, que não é resumo. O esquema vai pegar as ideias primárias e secundárias e vai ordená-las através de chaves ou através de outros recursos que a gente possa utilizar. Qual que é o objetivo do esquema? O objetivo do esquema é ter uma visão geral do texto. Então, quando você bate o olho no esquema, você tem aquilo que é o esqueleto, do texto. Então, agora vamos dar um passo a mais na análise temática, né? A análise temática procura ouvir o autor, apreender, sem intervir nele, o conteúdo de sua mensagem. Então, nós podemos pegar autores, pessoas que escreveram coisas terríveis, pegar uma Mein Kampf de Adolf Hitler, então, mas obviamente ninguém vai concordar com aquilo. Porém, você tem que deixar o autor falar, né?
Então aqui a missão é entender o conteúdo da mensagem do autor sem intervir, sem criticar. Então a crítica vai vir lá nas últimas fases, como nós vamos ver. Aqui você tem que entrar na cabeça do autor para poder entender o que ele está transmitindo. O que muitas vezes o aluno faz, às vezes ele tem receio de ser atingido por aquele escrito, por aquele pensamento, por aquela. Então ele quer colocar ideias já por cima para se defender. Não, não tem que ter medo nesse ponto, né? Então a gente vai entender o que está por trás daquele texto, entender a mensagem. Então, feito a análise textual do texto em si, agora eu vou ver o tema, quer dizer, eu vou ver qual é o assunto que vai ser tratado ali, né? E eu vou tentar absorver esse tema, que é o primeiro ponto aí. Em primeiro lugar, busca-se saber do que fala o texto. Então, a resposta a esta questão revela o tema ou assunto da unidade. Embora aparentemente simples de ser resolvida, essa questão ilude muitas vezes. Nem sempre o título da unidade dá a ideia do fiel do tema, porque pode ser um título simplesmente fictício ou um título para chamar a atenção do leitor e não que ele revela tudo. Vai pegar um texto de Marx ou Capital, aquela obra enorme, o Capital não é o tema, tá? Então o Capital tem ali um título, mas dentro daquela obra existe uma infinidade de temas e subtemas e aí você é chamado a absorver isso. Às vezes apenas o insinua por associação ou analogia. Outras vezes não tem nada a ver com o que o tema. Em geral, o tema tem determinada estrutura. O autor está falando não de um objeto, de um fato determinado, mas relações variadas entre vários elementos. Além dessa possível estruturação, é preciso captar a perspectiva da abordagem do autor. Tal perspectiva define o âmbito dentro do qual o tema é tratado, restringindo a limites determinados. Então você vai ver, o tema é o grande assunto que é tratado ali, mas esse grande assunto ele tem que ser um grande guarda-chuva. E quer dizer o quê? Quando você formula o tema, porque você vai ler a obra, então você vai ver do que está se tratando aquilo. Esse tema ele tem que abranger o texto como um todo. Então ele tem que ser esse grande guarda-chuva desse tema. Por isso o primeiro processo é a delimitação do tema, a delimitação da unidade de leitura. Para quê? Para que tenha um tema que abranja essa unidade de leitura. Um outro elemento que nós vamos buscar, avançando um pouco mais na tentativa de apreensão da mensagem do autor, capta-se a problematização do texto. Porque não se pode falar coisa alguma a respeito de um tema se ele não apresentar um problema para aquele que discorre sobre ele. Então, a problematização aqui não é criar problemas sobre o texto. Isso daí vai ser visto na segunda problematização lá mais para frente. Todo texto é uma resposta a um problema. Ninguém escreve um texto para nada, um texto vazio, um texto que não tem mensagem. Se há uma mensagem, ela é uma mensagem que responde a uma questão, uma pergunta, tá? Então, voltando lá na Sagrada Escritura. Então, vai pegar lá o filho pródigo, o pai misericordioso. O tema está dado no versículo 1 do capítulo. Então Jesus comia com os pecadores, convivia com os pecadores, e os fariseus questionavam como o vosso mestre come junto com eles, né? Como o vosso mestre convive com eles. Então aí Jesus responde com 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo, o pai misericordioso. Então, esse é o problema. Quer dizer, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Então, este é o problema. Nós devemos acolher o pecador. Então, a mesma coisa lá em 1 Coríntios 13.
Nós temos dons, diversidade de dons, o mesmo Espírito, diversidade de ministérios, mas proponho um caminho, e esse caminho é o amor. Então, dentre todos os dons, dentre todos os ministérios, dentre tudo, o amor abarca tudo. Esse é o tema da 1 Coríntios 13. E esse amor vai sobreviver à fé e vai sobreviver à esperança, porque ambas vão acabar, mas o amor nunca vai acabar. Então, o amor é eterno. Então, sempre há um problema para ser respondido, né? Sempre há um problema a ser respondido, tá? A apreensão da problemática, que por assim dizer provocou o autor, é condição básica para se entender devidamente um texto, sobretudo em se tratando de textos filosóficos, né? Por isso que é interessante, como na análise textual, entender o contexto e tudo mais, porque fica aí mais fácil entender qual é a problematização que o autor quis responder. Terceira questão, aí, segundo parágrafo depois, que surge espontaneamente. O que o autor fala sobre o tema, ou seja, como responde à dificuldade ao problema levantado, que posição assume, que ideia defende, o que quer demonstrar? A resposta a essa questão revela a ideia central, proposição fundamental ou tese. Trata-se sempre da ideia mestra, da ideia principal defendida pelo autor daquela unidade. Então, a ideia central, ela é uma proposição, normalmente como nós vimos lá, de causa e consequência. Essa proposição, ela permeia todo o texto. Ela é a resposta ao problema que foi dado e ela permeia todo o texto, né? Então, nesse processo, nós vamos fazendo o esquema, o tema que é o geral, tá? Aquilo que é o geral, o problema que surge a partir desse tema que o autor quer responder e qual que é a resposta a esse problema. Essa resposta a este problema é a ideia central, é a ideia que perpassa todo o texto, tá? Nessa perspectiva, nós vamos lá pegar, no caso do filho pródigo, qual é a resposta? Por que o vosso mestre come com os pecadores? Porque os pecadores devem ser acolhidos porque quero que todos cheguem à salvação. Então, Jesus respondendo à ideia central de Jesus, que não está lá explícita, mas está dita nas coisas, é a alegria pelo pecador que se converte. Eu vim para que os pecadores se convertam e entrem no reino de Deus. Então, essa é a ideia central que perpassa as 3 parábolas, por exemplo. Então, isso que deve ficar claro para nós quando, obviamente, ali é uma história, tudo mais. Então, é diferente. Agora, vai para um texto filosófico, as posições aí são mais abstratas, né? Em geral, nos textos logicamente estruturados, cada unidade tem sempre uma ideia central. Todas as demais ideias estão vinculadas a ela, ou são apenas paralelas ou complementares. Daí, a percepção de que ela representa o núcleo essencial da mensagem do autor. E a apreensão torna o texto inteligível, porque aí a gente vai entender qual a estrutura de raciocínio que o autor fez. Ele está fazendo tudo em torno para provar esta ideia central. Normalmente, a tese deveria ser formulação expressa na interpretação da unidade, mas isso não ocorre sempre, estando às vezes difusa no texto da unidade. Então, como eu acabei de falar, às vezes ela não é explícita. Então, o aluno às vezes fica lendo 500 vezes para procurar a ideia central, ela não está ali.
Você tem que deduzir do contexto, como acabei de fazer agora com as parábolas de Lucas 15. Na explicitação da tese, sempre deve ser usada uma proposição, uma oração, um juízo completo e nunca uma expressão, como ocorre no tema. Então, o tema é algo geral, é algo, uma expressão que envolve ali por inteiro. Aqui não, aqui esse juízo, por isso, causa e consequência, né? Quer dizer, é uma frase que verdadeiramente ela está tentando ser provada e comprovada através daquele texto. Então essa é a diferença entre ideia central e tema. O tema é sempre geral, como falou, não se confunde com o título. Mas o tema pode também se confundir com o título. Ele pode também se confundir com o título. Mas a gente não pode falar isso como regra. Mas ele é geral. Agora, a ideia central não. A ideia central, ela vai ser proposta como uma... Vai ser proposta como um fator de comprovação e que ela perpassa o texto como um todo. A ideia central pode ser considerada inicialmente como uma hipótese geral da unidade, pois é justamente essa ideia que cabe à unidade demonstrar mediante o raciocínio. O que acontece? Todas as três parábolas elas vão se referir ao acolhimento do pecador, elas vão se referir, no caso de Lucas 15, que Deus quer a salvação de todos e Deus acolhe o pecador. Então, sempre está lá. Ou Deus vai atrás, como nas duas primeiras parábolas, ou Deus fica esperando e anseia pela volta do pecador. Tanto faz. Mas as três parábolas vão falar deste acolhimento. Por isso, a quarta questão aqui responde como o autor demonstra a tese, como comprova a sua proposição básica, qual foi o seu raciocínio, a sua argumentação. Diante de uma ideia central, esse autor ele usou um caminho, métodos, quer dizer, metodologia, método, ele percorreu um caminho para comprovar essa ideia. Então, qual é esse caminho? Qual é esse caminho? Então, normalmente, o raciocínio é bom a gente colocar em números ordinais. Primeiro o autor falou isso, segundo o autor falou aquilo, o terceiro o autor falou aquilo. Então, na medida desse raciocínio, eu vou comprovar como o autor percorreu. No caso de São Paulo lá, primeiro ele vai falar o que o amor, se eu não tiver o amor, né? A todas as obras são vazias. Depois ele vai qualificar o amor é, o amor é, o amor não é, o amor não é, tá? Para determinar, e depois ele vai falar da perspectiva eterna do amor. Então essa é o esquema geral da 1 Coríntios 13, né? Então é a metodologia que São Paulo utilizou para falar desse amor. É através do raciocínio que o autor expõe passo a passo seu pensamento e transmite sua mensagem. O raciocínio, a argumentação, é o conjunto de ideias e proposições logicamente encadeadas, mediante as quais o autor demonstra sua proposição ou tese. Então, são esses cinco elementos que a gente vai ter que procurar. Primeiro, o esquema. Ter a visualização das ideias primárias e secundárias do texto. Segundo, qual é o tema. Terceiro, qual é o problema. Quarto, qual é a ideia central desse texto. 5, como o autor chegou nisso. Qual é o raciocínio, a argumentação deste tema, desse texto que eu estou vendo. Tá? Então, nós, no exercício que faremos, nós vamos pegar um texto e fazer isso daí. Proponho já que vocês peguem 1 Coríntios ou Lucas 15 e comecem já a exercitar.
pega editorial de jornais, comece a exercitar. E depois poderemos então fazer isto também em classe um dia. E aqui já abro um parênteses para falar de monografia. Então, se o texto eu vou procurar esses elementos, quer dizer o quê? Que o meu texto vai ter que ter esses elementos. Né? O meu texto vai ter que ter esses elementos. Então, para um projeto de monografia, parecido com isso, depois nós vamos ver como isso se estrutura, mas já vamos pensar como que eu penso aí num projeto com esses 5 itens. Primeiro, qual é o tema, qual é o título, qual é o tema, tá? Então, aquilo que a gente já começou a ver em classe, como a gente estruturar um tema. Qual é o problema que eu quero responder? Qual é a ideia central a ideia que vai perpassar essa minha monografia? Sempre pensando, como a gente viu lá, como é um juízo, né? Causa e consequência, né? Causa e consequência. Então, qual é a ideia central? Terceiro, quarto, qual é a argumentação? Então, qual a argumentação da minha dissertação, da minha monografia? Eu vou pensar em estrutura de capítulos. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. E um quinto elemento é a bibliografia. Então, já começar a ver uns 10 livros aí para alinhavar uma bibliografia que a gente chama de bibliografia básica, né? Então, a partir desse ponto da análise temática e textual, a gente já pode pensar no nosso texto, né? Como que eu vou alinhavar o meu texto, tá? Por isso que o primeiro passo que nós estamos pensando é o tema, né? A partir do tema, da delimitação do tema, eu vou conseguir nos outros 4 elementos, né? A essa altura, o autor quis dizer de essencial já foi apreendido. Então, eu agora, porque todo esse tipo de análise textual e análise temática, eu estou dialogando com o autor. Eu estou falando o que para ele? Fala o que você está pensando. Então, tudo isso é para deixar claro a fala do autor daquilo que ele está querendo propor. Associada às ideias secundárias, de conteúdo próprio e independente, completam o pensamento do autor. São subtemas e subteses, que é bom que a gente também apreenda, né? No esqueleto do esquema, isso já deve ter ficado mais ou menos claro, tá? Note-se que essa análise temática serve de base para o resumo ou síntese do texto. Por quê? Quando eu faço esse tipo de análise, eu tenho tudo aquilo que o autor está dizendo, eu compreendi a mensagem, eu vejo como ela se estrutura, então aí eu tenho a capacidade para fazer um verdadeiro resumo do texto. E não aquele resumo de pegar trechos aleatórios e ficar fazendo uma coxa de retalho. Não. Eu vou ter a estrutura lógica na minha mão, eu vou ter o tema, vou ter o problema. Então ali sim, a ideia central, eu vou conseguir estruturar, através da argumentação, como o autor construiu o texto. E aí eu vou ter verdadeiramente um resumo. É também essa análise que fornece as condições para construir tecnicamente um roteiro de leitura, como por exemplo, o resumo orientador para seminários e estudo dirigido, né? Da mesma forma, se eu vou preparar uma exposição, se eu vou preparar um seminário, se eu faço dessa forma a análise do texto, e aí não é pessoal, é em grupo, todos daquele grupo do seminário vão ter claro o que é o texto. E ao falar a sua parte, ao ministrar a sua parte, ele vai ter claro de onde veio e para onde ele está remetendo.
aí nós temos um verdadeiro seminário nas nossas mãos, né? Finalmente, é com base na análise temática que se pode construir o organograma lógico de uma unidade, a representação geometrizada do raciocínio texto, como nós vimos lá no final. Outro tipo, então nós já fizemos uma primeira leitura, estamos fazendo uma segunda leitura, agora vamos para uma terceira leitura do texto. O que muda é a posição do leitor com relação ao texto. Agora, vamos fazer uma análise interpretativa desse texto. A análise interpretativa é a terceira abordagem do texto com vistas à interpretação mediante a situação das ideias do autor. Então, é uma compreensão objetiva, não subjetiva do texto. Tem em vista a síntese das ideias do raciocínio e a compreensão profunda do texto. Não traria grandes benefícios. Interpretar, em sentido restrito, é tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas. É superar a estrita mensagem do texto. É ler nas entrelinhas, é forçar o autor a um diálogo. É explorar toda a fecundidade das ideias expostas, é cotejá-las com outras, enfim, é dialogar com o autor. Agora, primeiro eu ouvi o autor na análise temática, agora eu vou começar a interpretar. E interpretar é o quê? O que é cotejar? Eu vou começar a relacionar isso com outras ideias. Então, agora começa um processo de eu abrir esse texto para outros textos, outras ideias, dentro do contexto da ciência na qual ele está. Tá? Então, a análise interpretativa é abrir esse texto para outras perspectivas. A primeira etapa da interpretação consiste em situar o pensamento desenvolvido na unidade na esfera mais ampla do pensamento geral do autor e em verificar como as ideias expostas na unidade se relacionam com posições gerais do pensamento teórico do autor. Tal como é conhecido por outras fontes. Próximo, a seguir, o pensamento apresentado na unidade permite situar o autor no contexto mais amplo da cultura filosófica em geral. Situá-lo por suas posições aí assumidas nas várias orientações filosóficas existentes, mostrando seu sentido de sua própria perspectiva e destacando-se tanto os pontos comuns como os originais. Dentro do próprio autor, quer dizer, você pega lá Wittgenstein, tem o jovem, o maduro e Wittgenstein, Marx de novo, Marx maduro, Marx no final. Quer dizer, os autores que escreveram muito, até dentro deles há progressão de ideias. Então há amadurecimento de ideias, né? Portanto, quando a gente vê um autor, você vai ver dentro dele, você vai ver dentro da ciência dele, dentro do processo do pensamento em geral. Qual a relação dele com a ciência da ciência com ele? Qual a relação com o geral do pensamento da época, né? Por exemplo, Marx, é impossível pensar Marx sem a influência, como ele chamava, intelectual orgânico, né? Sem a influência que ele teve, por exemplo, nas revoltas e no contexto da Revolução Industrial na qual ele viveu. Então, é óbvio que aquele contexto influencia a obra de Marx e vice-versa. Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que aquilo que Marx pensou que ia acontecer não deu certo. Então, as previsões dele não foram muito corretas. Mas eu tenho que entender, não só constatar numa panfletagem, e às vezes raivosa, ficar chegando, mas eu tenho que entender por que não aconteceu. Então, essa interpretação, ela vai fazer esse diálogo com a ciência, com o mundo e com a história em geral, para poder entender o texto em questão. Nas duas primeiras etapas, busca-se ao mesmo tempo o relacionamento
lógico estático das ideias do autor no conjunto da cultura daquela área, assim como o relacionamento lógico dinâmico de suas ideias com as posições de outros autores que eventualmente o influenciaram ou que foram por ele influenciados. Em ambos os casos, trata-se de uma abordagem genérica, mas é interessante fazer esse diálogo para poder entender verdadeiramente qual é aquele texto. Muitas vezes as pessoas leem, se fecham no texto e não faz esse tipo de diálogo, né? E aí vira uma coisa meio ideológica, estreita, até fanática, né? Depois disso, já num ponto de vista estrutural, busca-se uma compreensão interpretativa do texto exposto e explicitam-se os pressupostos que o texto implica. Todo texto não nasce do nada. Todo texto tem um contexto histórico, tem um contexto científico, tem um contexto no qual ele nasce. Mas não só ver o contexto como nós vimos na análise textual. Aqui é fazer o texto dialogar com o contexto no qual ele nasceu. Então, por que, como, qual a influência e como foi influenciado, né? Então, o meta do texto, quer dizer, o que está além do texto que não está escrito, né? Então, há ideias que perpassavam no tempo do autor e que o influenciam e que ele passou a influenciar. Então, tudo isso é importante. Outro parágrafo, em outro momento, estabelece-se uma aproximação e uma associação das ideias expostas no texto com outras ideias semelhantes que eventualmente tenham recebido outra abordagem, independentemente de qualquer tipo de influência, né? Então, ver essas ideias que estão presentes no autor e que foi fruto do contexto dele ou de onde ele pegou, né? Então, até de contraposto, né? Então, às vezes esse autor, em heresia acontece muito isso, né? Ao contrapor a uma realidade adversa da dele, ele querendo ou não, ele assume certas coisas daquelas outras ideias. Então, para entrar em diálogo, isso é normal que aconteça. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo ali, tanto as ideias opostas como a ideia do autor, para ver como que foi esse diálogo ou até essa contraposição. O próximo passo da interpretação é a crítica. Não se trata aqui do trabalho metodológico da crítica externa e interna adotado na pesquisa científica. O que se visa durante a leitura analítica é a formulação de um juízo crítico, de uma tomada de posição, enfim, de uma avaliação cujos critérios devem ser delimitados pela própria natureza do texto lido. Essa crítica é juízo, né? Crítica do critério é juízo. Essa crítica, a característica dela é ser objetiva. Então não deve ter adjetivos aqui e começar uns recursos de ofensa, não, é o texto em si, eu vou analisar o texto em si e vou criticar realmente aquilo que o texto diz, tá? Então vamos lá. A crítica pode ser interna, então eu vou ver o quê? Qual a originalidade desse texto? Qual que é o alcance dele? Qual é a validade desse texto? Que contribuição ele dá à discussão do problema? Então, se nós vemos pode ser um texto sofista, quer dizer, ideias lindas, maravilhosas, que dão aparência de coerência de verdade, mas não estão alicerçados em fatos nenhum. Então, esse texto, aí você começa a desmoronar, porque contra fato no argumento, você começa a contrapor fatos, começa a contrapor outros autores, e aí você vai demolindo o texto, mas tudo na via objetiva, né? Tá? Esse texto, originalidade, é repetição de outros, é só requentado. Então aí você demonstra isso também, isso já estava em tal autor, em tal autor, em tal autor, em tal autor. O que esse autor fez foi simplesmente retomar a ideia de outros, e por aí vai.
Do primeiro ponto de vista, busca-se determinar até que ponto o autor conseguiu atingir, de modo lógico, os objetivos que propusera alcançar. Pergunta-se até que ponto o raciocínio foi eficaz na demonstração da tese proposta e até que ponto a conclusão a que chegou está realmente fundada numa argumentação sólida e sem falhas. Argumentação sólida é argumentação baseada em fatos, tá? É argumentação baseada na realidade. Então, eu tenho que ver, essa argumentação ela tem base, tá? Ou é um sofisma? Essa argumentação ela é lógica, tá? Ou é aparentemente, só tem aparência de verdade? A partir do segundo ponto de vista, formula-se um juízo crítico sobre o raciocínio em questão. Até que ponto o autor consegue uma colocação original, própria, pessoal, superando de novo aquilo que foi dito lá em cima, a pura retomada de texto de outros autores. Até que ponto o tratamento dispensado por ele ao tema é profundo e não superficial e meramente erudito, né? Ou só ideias que são colocadas com outras palavras, né? Então, essa originalidade é novas relações que surgem. Simplesmente, a ciência progride dessa maneira. O universo está aí e ele está aí para ser vivido, relacionado, mas o que a maçã caiu 1000 vezes, mas quando a maçã caiu na cabeça de Newton, e ao invés de ver que a maçã caiu, mas ele viu que a Terra atraiu a maçã, simplesmente ele teve uma outra perspectiva sobre um fato que todo mundo viu, e ele fez uma nova relação, e aí vem a lei da gravidade. Então, é uma nova perspectiva sobre uma realidade que tá. Então, a inovação de Isaac Newton é exatamente essa. É uma nova perspectiva sobre uma realidade que estava ali. Então, ele foi extremamente original. E ele aí contribuiu para o progresso da ciência. A possível crítica pessoal aqui. Então, primeiro uma crítica interna, quer dizer, analisar o texto em si. Observa-se ainda que o objetivo último da formulação filosófica é o amadurecimento da reflexão pessoal, para o tratamento autônomo dessas questões, tá? Então aí eu vou poder fazer a minha crítica pessoal, mas não é porque é crítica pessoal que eu vou cair, resvalar na ofensa ou na idolatria daquele texto. Eu vou, a partir da minha, que se chama idiosincrasia, quer dizer, daquilo que eu fui formado, daquilo que as ideias que povoam o meu ser, eu vou tomar posição naquele texto. Então, crítica pessoal é o quê? Eu exponho a minha posição pessoal, como filósofo, como cientista, como pessoa que estuda. Essa é a minha posição pessoal com relação a esse texto, né? A esse texto. Por fim, problematização. Mas de novo, então, esse é o segundo tipo de problematização. É a quarta abordagem da unidade, com vistas ao levantamento de problemas para a discussão. Então, problemas textuais, problemas de interpretação, que você vê ali, que obteve daquelas três análises. Cumpre observar a distinção a ser feita entre tarefa de determinação do problema da unidade, que é aquela primeira, e a problematização geral do texto. O que se pede é o desvelamento de situação de conflito que provocou o autor para a busca de uma solução. No presente momento, a problematização é tomada no sentido amplo, em vista a levantar, para discussão e reflexão, as questões explícitas ou implícitas do texto. O texto sempre é aberto, né? Então, nessa abertura do texto, ele leva o ser humano a se questionar. Quais são as questões que surgem a partir daquele texto? Então, todo mundo que faz
uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vai apontar as lacunas, porque é impossível uma tese abarcar tudo, e vai apontar aquilo que precisa ser trabalhado ainda. Então, ali vai. Agora, no texto em si, não está. E aí, eu vou trabalhar para buscar quais as aberturas de problemas que aquele texto propõe. Tá? Você vai pegar novamente, vamos pegar os nossos dois exemplos novamente. Tanto o filho pródigo quanto a 1 Coríntios 13. Olha o que o Papa Francisco, novamente voltando a falar, a abertura de problemática que o Papa Francisco fez ao relacionar 1 Coríntios 13 com a realidade do matrimônio. Por quê? A bem da verdade, a 1 Coríntios 13 não está falando de amor matrimonial, está falando de amor. Mas olha o relacionar que o Papa Francisco fez. Tradução. Ele pegou daquele texto e problematizou com relação ao matrimônio. Né? Então, isso daqui, quando a gente pega um texto, nós temos que fazer esse tipo de problematização segunda, como a gente diz aqui. Síntese pessoal. A discussão da problemática levantada pelo texto, bem como a reflexão a que ele conduz, devem levar o leitor a uma fase de elaboração pessoal ou síntese. Trata-se de uma etapa ligada antes à construção lógica de uma redação do que a leitura como tal. De qualquer modo, a leitura bem feita deve possibilitar ao estudioso progredir no desenvolvimento das ideias do autor, bem como daqueles elementos relacionados com ela. Ademais, o trabalho de síntese pessoal é sempre exigido no contexto das atividades didáticas, quer como tarefa específica, quer como relatórios ou roteiros de seminário. Então, a síntese pessoal, ao ter essa estrutura lógica, ao compreender a proposta do texto, a mensagem que ele traz, aquilo que o autor quis comprovar, ao entender o relacionamento dessa estrutura lógica do texto com outras estruturas lógicas de outros autores, ao fazer uma crítica, ao me posicionar perante esse texto e ao ver os problemas que esse texto se abre e faz provocação, eu vou poder fazer a minha tradução, eu vou apreender isso na minha vida. Então, aí sim, que é o que muitas pessoas se queixam, aí eu leio 1000 vezes, depois eu esqueço tudo aquilo que eu li. Na medida que você aprende estrutura lógica, ideias, relacionamentos com outras ideias, etc., então aquilo começa a fazer parte da tua própria vida. Isso você vai propor em sínteses pessoais para colocar em seminário, para colocar em textos, para colocar em exercícios, mas principalmente, e aí é o mais importante, assumir isto dentro da tua própria vivência. Tá? Conclusão. A leitura analítica desenvolve no estudante leitor uma série de posturas lógicas que constitui a via mais adequada para a sua própria formação, tanto na sua área específica de estudo, quanto na sua formação filosófica em geral. Com o objetivo de fornecer uma representação global da leitura analítica, assim como permitir uma recapitulação de todo o processo, são apresentados a seguir o esquema pormenorizado com suas várias atividades e fluxograma com as principais etapas. Então, no primeiro parágrafo, o que o autor está dizendo que é assim que a gente aprende. Uma linguagem bem clara, é assim que a gente aprende. Por quê? Eu vou assumir eu vou começar a ter uma postura lógica com relação a texto, tá? Então eu vou começar a analisar de forma objetiva e vou começar também me apropriar daquilo que está sendo colocado diante de mim, tá? Então aí eu começo a ter uma postura mais objetiva, uma postura mais positiva no sentido de tomar posição, né? Uma postura mais científica com relação aos textos que eu estou lendo. E é bom esse esquema aqui, tanto para a gente poder entender,
como também como exemplos de esquema. Aí sim eu vou poder verdadeiramente compreender e aprender isso em mim. Nós vamos colocar um momento isso em prática, mas novamente eu falo, pega essas três: delimitação de unidade de leitura, análise textual, temática e análise interpretativa. Pegue um texto pequeno, pega um texto, por exemplo, de um editorial de jornal, faça esse tipo de análise, veja a estrutura daquele texto, tome posição com relação a ele, veja qual é a ideia central, veja qual é o tema. Editorial de jornal normalmente tem tema, o título é sempre fictício, é muito geral. Qual é o tema que está sendo tratado ali? Então, faça esse tipo de exercício que só vai te ajudar. Primeiro, a tomar posição com relação a tudo o que acontece. Segundo, para você ajudar na tua vida de estudo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.